Alô, alô, escamonautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre A Máfia dos Tigres, ou a coisa mais bizarra que eu já assisti na Netflix. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever, que vai ter sempre conteúdo de filmes, séries, documentários e outras coisas por aqui. E se você tem vontade de aprender a escrever ou conhecer alguém que esteja com vontade de aprender a escrever, o nosso curso de escrita, Começar a Escrever Contos, está sendo disponibilizado gratuito aqui no YouTube, a playlist está aqui na descrição desse vídeo. Então vai lá e indica aí, ou então assiste se você tem curiosidade, tá bem legal. E tem também o nosso Padrim, se você gostar do nosso projeto, do curso que está gratuito, você pode apadrinhar e tem outros benefícios para quem fizer isso. Então, que documentário bizarro. Se vocês ainda não assistiram, eu recomendo que vocês vão lá no Netflix e assistam esse documentário, porque é uma pérola de entendimento sobre como a humanidade funciona. Mas a sinopse é basicamente a história do Joe Exotic, que é um cara que começou nos anos 90 como alguém que estava meio que querendo proteger e criar awareness, né, atenção em relação aos grandes felinos, animais em extinção. Na realidade, vários animais de extinção com foco nos grandes felinos, né, tigres, leões e etc. E, obviamente, com o passar do tempo, esse cara foi ficando famoso e foi ficando cada vez mais estranho, e dinheiro foi entrando, e ele vai meio que se corrompendo, e ele virou uma figura super excêntrica ali do meio oeste americano. E, no fim das contas, a narrativa começa com o conflito dele com uma senhora chamada Carole. Ela é dona de uma ONG que protege, né, os grandes felinos e etc. E ela acusava, né, o Joe Exotic de cruzar esses animais e vender eles e etc. E de fazer ali um enriquecimento e de abuso também desses animais. Nos espaços ali do zoológico dele. Eu vou dar uma informação para vocês que aparece no documentário, mas para vocês terem uma dimensão do que é essa loucura dos grandes felinos nos Estados Unidos. Na natureza, hoje em dia, existem cerca de 4.000 tigres de Bengala. Só nos Estados Unidos, em cativeiros particulares, existem entre 5 a 10 mil desses animais. Então é uma situação muito absurda. A gente já tinha ouvido falar, né, que, por exemplo, o Mike Tyson tinha um tigre, ou que alguma celebridade aleatória tinha um tigre, normalmente boxeadores ou lutadores ou alguma coisa do tipo. Porque, de certa forma, virou uma cultura norte-americana ter animais selvagens como animais de estimação, porque lá é permitido você ter. Ou pelo menos era permitido, eu acredito que houve algumas mudanças de legislação que estão dificultando um pouco mais. O documentário, obviamente, começa sobre isso, mas ele vai escalando até uma situação de crime, de ameaça e de tensão e de conflito muito maior. Ele vai explorar diversos núcleos de pessoas que trabalham, né, de alguma forma com isso, né, com essa questão de trabalhar com animais exóticos e animais selvagens. A coisa que mais me chama a atenção dentro desse documentário, e é isso que eu acho que eu vou adereçar aqui na nossa conversa, é sobre o senso de liberdade deturpado do norte-americano. E por que eu falo isso? Porque o Joe Exotic, ele é um cara altamente conservador, parece, pró-armas, agressivo, que gosta de animais selvagens, e ele é homossexual. E vive num relacionamento, ou pelo menos em parte do documentário, como um trisal com dois outros homens. Então é uma figura muito estranha e muito caricata. E toda a vida que ele aparece, não só ele, mas todo o discurso dele e das outras figuras que aparecem no documentário são discursos de: eu tenho minhas armas, eu tenho meus tigres, porque eu sou um homem livre, a América é um país livre, e eu posso fazer essas coisas porque eu tenho a minha liberdade. E dentro desse documentário, essa questão da liberdade ela é constantemente reforçada e constantemente discutida. E aqui eu fico pensando em como a sociedade americana evoluiu para ter uma problemática tão séria quanto eles têm hoje em dia em relação, por exemplo, a assassinatos com armas, né, a tiroteios desses, né, mass shooting, que lá acontece mais de uma vez por semana. A gente acaba só pegando notícias dos maiores, né, do que acabam com muitas vítimas, mas na verdade sempre acontecem, todas as semanas está acontecendo, acredito que não agora por causa da quarentena, mas todas as semanas estão acontecendo tiroteios como esse nos Estados Unidos. E mesmo assim eles são extremamente rígidos com essa cultura de manter armas, né, de ter as armas, de não... E assim, observe, eu não sou a favor das pessoas terem armas, mas se fosse, por exemplo, para as pessoas terem um revólver, uma coisa e etc., seria aceitável. Mas nos Estados Unidos, as pessoas podem comprar rifles automáticos e explosivos. E isso as pessoas compram como quem compra pão. Isso as pessoas vendem para uma pessoa que demonstra claramente não ser sã, como, por exemplo, é o caso do Joe Exotic. Então é muito
bizarro, para dizer o mínimo, como se construiu uma mentalidade, por exemplo, de que ele considera que é um exercício de liberdade ele possuir dezenas, centenas de animais selvagens dentro de uma propriedade privada e que o governo ou qualquer outra pessoa não tem que se meter em nada do que ele faz ali e do que acontece ali dentro. Então é uma sociedade que construiu uma dimensão do que era liberdade, né? E não só liberdade individual, mas em como o Estado pode, como figura reguladora, reger a vida e as relações daquela pessoa. Eu fiquei sinceramente assustado, assim, tanto porque no fim das contas, a sensação que a gente tem é que todas as pessoas, mesmo aquela que inicialmente parecia ser uma bem-intencionada, que é a Carole, são pessoas terríveis, assim, são pessoas que estão usando esses animais a fins de aumentar os seus egos e por um status social, ou para fins diretamente financeiros. Existe um sujeito que levou, na realidade, isso além e criou um culto. Né? Que não sei se vocês já ouviram falar sobre os cultos. Aqui eu já falei sobre um documentário que tem chamado Wild Country, que ele fala justamente sobre o culto ao redor do Osho, que é uma dessas figuras aí, New Age, de que mistura ali coisas de religiões orientais, e budismo, e aprendizado, e yoga, e essas coisas, e criam ali um culto ao redor de si mesmos. E o cara fez isso usando tigres. Então, assim, e ele se chama Doutor. Eu achei ele um documentário muito interessante de assistir, não só, obviamente, pela temática absurdas e as infinitas situações absurdas que acontecem durante o documentário que faz a gente ficar preso nele, e isso é algo que o documentário é muito competente em fazer, né, em manter os ganchos entre os episódios, construir uma narrativa dentro daquela história real, isso é feito de uma maneira exemplar, mas é justamente enxergar como é que funciona a mentalidade do americano médio. Porque basicamente é um retrato ali do redneck, né? do cara, do caipira norte-americano, que é, na realidade, a grande massa da população do país. Né? E então é muito interessante, é um mergulho muito forte dentro dessa cultura e dessa mentalidade americana. A gente acaba só absorvendo dos Estados Unidos o que vem ali das duas costas, da costa oeste e da costa leste, e especialmente de ambientes extremamente cosmopolitas, que são Nova York, Los Angeles, né? E são essas cidades que acabam sendo cidades mundiais, assim como é Fortaleza, a cidade onde eu vivo, ou São Paulo, ou Madrid, ou Londres, né? Elas, na realidade, não são muito exemplo da população real dos países ou dos estados. Por quê? Porque, na verdade, você quando vive dentro de uma metrópole dessa, a nossa cultura de metrópole, ela é uma cultura muito mais partilhada por outras pessoas de metrópole do que necessariamente com a cultura local das pessoas dessa sociedade. Né? Então, quando você assiste um documentário como esse, você ganha um olhar ali pela galera que está no meio, né? Que não está em nenhuma dessas duas pontas culturais dos Estados Unidos. É um retrato muito curioso, assim. E, como eu disse, assim, é um documentário tão cheio de absurdos que você vai ficar preso nele do começo ao fim. Além das discussões filosóficas, né, que obviamente surgem de você assistir um documentário, esse é uma excelente peça de entretenimento. Eu assisti binge watch, né, assisti de uma levada só praticamente toda o documentário, se eu não me engano ele tem 7 episódios. Então, cara, fica essa indicação para vocês, mergulhem nessa loucura e voltem aqui e digam nos comentários o que é que vocês acharam disso e quais são as impressões de vocês. A gente se vê numa próxima e tchau.